Formado em agronomia, o Celívio se tornou um grande comunicador. Para não ter nenhuma ilegalidade dentro da atuação, ele foi para os Estados Unidos fazer o mestrado em jornalismo agrícola. Eu estou ao lado do Celívio Rose. Eu acho que talvez esse seja o sonho da comunicação do agro de muita gente. Ele tem uma vasta experiência aí dentro da comunicação por 20 anos, né? Foi aí o apresentador, foi comunicador no Campo e Lavoura, aqui num programa aqui no Sul. E um detalhe, é dos integrantes da AFA 73. Então, engenheiro agrônomo que foi para a comunicação. E daí, naturalmente, aquilo que a gente tanto fala da necessidade da comunicação adequada dentro do agro, tem-se aqui, com um conhecimento espetacular e com mestrado em comunicação. Celívio, prazer tê-lo aqui. E como é que foi esse encaminhamento aí, o engenheiro agrônomo para a comunicação? Foi uma questão de oportunidade. Na verdade, já quando estudante no último ano, eu era repórter da Rádio Universidade de Santa Maria. Então, eu fiz um bico lá de repórter e aquilo talvez tenha me motivado. Mas a minha entrada para a área de comunicação, mesmo sendo engenheiro agrônomo, foi uma influência também da extensão rural, porque inicialmente eu comecei a trabalhar em Santa Catarina na Acaresc, que é a empresa de extensão rural na época do estado, e depois Epagre hoje, né? E lá a Acaresc, a extensão rural, motivava sempre os técnicos, agrônomos, médicos veterinários a utilizar os meios de comunicação nos municípios. Qual o objetivo? Para alcançar mais produtores, para motivar os produtores, para que depois, através de um contato pessoal, com reuniões, com demonstrações técnicas, levar o conhecimento para esses produtores. Então, já houve no início o incentivo da empresa de extensão rural. Mas por que eu comecei a entrar para essa área de comunicação? Porque na época, início de 1970, né, na década de 70, 74 existiam poucos jornalistas que tinham interesse em trabalhar com comunicação no meio rural. E isso eu sempre dizia nas minhas palestras para os jornalistas, que eu estava naquela posição, até, vamos dizer assim, abrangendo a área que não era minha, né? Que era, inclusive, o pessoal não gostava muito, justamente porque não haviam jornalistas interessados na comunicação para o meio rural. Só por isso, né, na verdade. E hoje, você acha que tem interesses na área do agro? Interesse e competência. Na verdade, já naquela época, quando foi lançada a revista Globo Rural, no final da década de 70, 79, por aí os jornalistas, o Globo Rural convidou os jornalistas para fazer estágios nas estações experimentais da Embrapa, das estações experimentais estaduais e também nos escritórios municipais de extensão rural, para que os jornalistas, vamos dizer, ficassem um pouco mais especializados na área. Ganhassem intimidade com o assunto. Exatamente, para poder trabalhar melhor as reportagens a respeito dos diversos assuntos que existiam. Isso aí foi uma forma que o próprio Globo Rural conseguiu, porque cursos, vamos dizer, especializados em jornalismo agrícola não tinha. Por isso que mais tarde eu fui fazer o mestrado de jornalismo agrícola lá no norte dos Estados Unidos, que era o único lugar que tinha mestrado em jornalismo agrícola. Foi uma necessidade que eu tive para, vamos dizer assim, dominar mais a área de comunicação e colocá-la a serviço da parte técnica, né? E para mim foi muito interessante e depois eu fui melhor aceito no meio dos jornalistas também, né? Isso foi importante. Agora você falou o detalhe aí, foi aceito, né? Foi no meio dos jornalistas. Existe, assim, vamos dizer assim, um corporativismo de que você está aqui como intruso, você é engenheiro agrônomo, como que você está na comunicação? Sim, na verdade, naquela época a gente sofria muito pressão da área jornalística, e tanto é que a própria emissora, a RBS TV, afiliada à Globo na época, ela só passou a me convidar para apresentar oficialmente o programa Campo e Lavoura, que eu já produzia há 10 anos, quando eu voltei com o mestrado em jornalismo agrícola. Aí eles me convidaram oficialmente, porque era uma regra interna, de certo, da emissora, que assim me recebeu depois de uma forma diferente, pelo fato de ter tido um diploma
vindo dos Estados Unidos, principalmente, né? Bom, e houve uma época que a legislação não permitia, depois tinha, e hoje mesmo, hoje não há obrigatoriedade, tira o registro, né? Na verdade, os meios de comunicação, eu diria assim, para dar mais credibilidade ao que cada um escreve, eles aceitam também as profissões. É claro que o profissional, para falar de um determinado assunto, ele tem que estar preparado para saber como se comunicar a respeito. E, na verdade, o que nós criamos lá na Extensão Rural, no início da produção de programas de televisão, foi montar uma equipe mista, né? Eu contratei, na época que montei a equipe, contratei jornalistas que eram das emissoras, câmeras que eram das emissoras, editores das emissoras, e a gente fez uma mescla com extensionistas, né? Os extensionistas nossos de campo, tanto homens como mulheres, eles são verdadeiros conhecedores e mensageiros, vamos dizer assim, das técnicas para as famílias rurais. Então a gente fez uma equipe mista que funcionou muito bem. Então, o que acontecia? Não, vamos falar sobre um determinado assunto técnico. Mas, posso dizer isso ou não posso? A gente discutia em equipe. Eu acho que isso foi altamente positivo, sem dúvida nenhuma. O outro detalhe, Celívio, que eu quero abordar com você, é essa comunicação que acontece hoje. Você acha que ela está mais provocativa no sentido assim de querer prejudicar? Porque às vezes você vê uma chamada, quando você vai olhar o texto, ela é tão decepcionante. No início, quando nós começamos a trabalhar essa questão de divulgar e chamar a atenção dos ouvintes, ou dos leitores, ou dos telespectadores, tinha um macete de fazer uma boa manchete para chamar a atenção. Mas, quando a gente recebia esse ensinamento, não queria dizer que nós chamássemos uma manchete e, na verdade, o conteúdo não falasse nada a respeito daquilo. E eu tenho observado realmente, eu acompanho, normalmente a gente chama a atenção da manchete para ir lá ver a notícia. E hoje acontece muito, que a manchete não tem nada a ver com o conteúdo que a gente vai ler depois ou vai assistir depois. Mas a questão da comunicação hoje está muito mais complexa, né? Você sabe disso, que nós temos as redes sociais que estão praticamente dominando a situação da comunicação com todo o público, né? Através dos celulares, principalmente dos smartphones, que chamam a atenção demais. E agora eu diria para você que as nossas mídia TV, ela tá tendo mais concorrência para trabalhar. O rádio também, é claro. Então há uma disputa muito grande entre os meios de comunicação, sejam as redes sociais ou os meios normais que a gente conhece, e a manchete é uma forma de tentar conquistar a pessoa, o telespectador, o leitor, enfim. Então a concorrência está muito grande. E como você falou, o pior de tudo é a concorrência com notícias fakes, né, que a gente diz, que só com o objetivo de prejudicar a outra pessoa em vez de contribuir para a comunidade. Isso que é uma pena que está acontecendo. Então hoje, para você assistindo mesmo o meio de comunicação ou lendo, você tem que tomar muito cuidado para não ser enganado, porque as notícias nem sempre têm boas intenções. E eu fui acostumado desde o início, o nosso programa, o nosso objetivo via Extensão Rural é de levar sempre notícias positivas e que ajudassem as pessoas a se desenvolver melhor. A gente tem, que já para a gente estar encerrando, a gente tem o produtor rural na mira de uma comunicação ideológica e que ela traz uma informação que muitas vezes eu falo, alguns momentos ela não é mentirosa, mas ela é incompleta. Que daí não traz a complexidade, não traz ali o complemento da informação, e quem assiste ou quem lê vê o produtor como um bicho, como um monstro. Você tem essa percepção também? Sim, do uso dos meios indevidos, meios de comunicação indevidamente, né? Mas como eu te disse, o problema é que quem produz é que tem que estar ligado nisso, porque o telespectador produtor rural, ele tem que ser um sujeito também, não alguém só para receber as informações sem ter uma capacidade de análise.